Paz do Senhor, irmãos. Então, a gente vai estar respondendo algumas perguntas bíblicas, né? E o intuito é nós aprender juntos, melhorar, conhecer melhor a palavra de Deus e ensinamentos bíblicos. Cada pergunta que você fizer, você decide se o seu nome pode ser revelado ou não, né? Então, tem uma pergunta bíblica, eu não vou estar revelando o nome da pessoa, mas é importante, eu acho um conteúdo interessante de se rever, para que a gente cresça e aprenda cada vez mais. Então, a pergunta é sobre maldição hereditária. E eu vou usar algumas escrituras bíblicas, não tem como usar tudo, senão o vídeo fica muito pesado, muito longo para você ouvir. Então, nós vamos primeiro para Deuteronômio, capítulo 11, versículo 25 ao 27. Então, diz assim: vocês nunca serão derrotados, pois o Senhor nosso Deus cumprirá o que prometeu e fará com que todos os povos daquela terra fiquem apavorados com vocês. E Moisés disse ao povo: hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor nosso Deus, que estou dando a vocês hoje. Então, Moisés coloca perante o povo o poder da escolha. Vocês querem a bênção ou querem a maldição? Se vocês querem a bênção, sigam os ensinamentos que eu estou dando hoje. Se vocês querem a maldição, sigam da maneira que vocês bem acharem. Então, o que acontece? A bênção e a maldição, ela é liberada, autorizada por Deus. Deus, ele é o único que tem o poder de liberar a bênção ou a maldição. Satanás, ele tem a liberdade de utilizar a maldição que é liberada. Ele pode utilizar aquilo que é liberado, mas o diabo não tem o poder de colocar uma maldição. Ele não tem esse poder. Quem abençoa ou amaldiçoa é o Senhor, é Deus. Então, o povo estava ali e ele poderia escolher se iria seguir a Deus e ser abençoado ou iria seguir os seus paganismos e idolatrias e ser amaldiçoado. Então, o povo tem esse poder. O que nos faz ser abençoados ou amaldiçoados? É obedecer e não obedecer a palavra de Deus. Simples. É buscar agradar a Deus ou não agradar a Deus. Isto faz nós sermos abençoados ou amaldiçoados. Então, aí nós temos uma base. Agora vamos para o primeiro exemplo. Livro de Números, capítulo 16. A Bíblia diz assim: aconteceu assim que Moisés acabou de falar, e a terra se abriu debaixo deles, e os engoliu com as suas famílias, junto com todos os seguidores de Corá e tudo que eles tinham. Aqui é uma outra escritura que fala o momento em que Corá se rebelou contra Moisés. Moisés era um representante de Deus na terra, ele era a voz de Deus sobre a terra. E Coré, Datã e Abirão, eles se rebelaram. E o que acontece? Moisés orou a Deus e Moisés terminou de falar. E a Bíblia diz que a terra se abriu e engoliu Coré, né, todos que estavam com ele e as suas famílias. E todos morreram. Aí nós vemos o primeiro exemplo em que uma maldição, ela se estende para a família. Ela dá continuidade. Ela persegue aqueles que estão juntos, porque poderia muito bem ter morrido só Coré, Datã e Abirão, poderia ter morrido só Coré, poderia ter morrido, né, que ele é o nome proeminente da escritura, mas poderia ter morrido os três que estavam junto na rebelião e não a família deles, mas as famílias morreram junto. Então, o que acontece? Aqui é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, livro de Josué capítulo 7, a Bíblia fala também que antes da guerra contra Ai, Acã, ele desobedece uma ordenança divina. Ele vai lá e esconde joias e uma capa babilônica, e aquilo traz derrota sobre a terra de Ai, em que o povo hebreu perde a batalha, muitos morrem. E aí Josué vai ver o que está acontecendo com o povo e descobre que Acã havia desobedecido a ordenança. Acã é levado e eles são mortos. Porém, a Bíblia também fala que quem morre é Acã e toda a sua família morre juntos.
Por quê? Porque a condenação, o juízo veio sobre ele e sobre toda a sua casa. Então, existe base bíblica, sim, para uma hereditariedade, uma herança de maldição. Famílias que carregam isso. Porém, também existem outros exemplos, mas eu quero resumir esse assunto para que os irmãos entendam. Nós temos mais algumas escrituras. Eu quero ir para Provérbios, que nós vamos encontrar algumas outras respostas. Provérbios capítulo 13, o versículo 33 diz assim: o Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. E eu quero que você entenda que a base de bom e mal, de certo e errado, não somos nós, eu e você, que decidimos, é a palavra de Deus que decide o que é bom e o que é ruim. Então, porque nós dizemos, eu sou um cara bom, não quer dizer que a Bíblia diz que tu é um cara bom. Não quer dizer que a Bíblia diz que tu é um cara correto. Talvez a gente diz, eu pago minhas contas, eu sou um vizinho legal, eu sou uma pessoa boa. Isso não garante. O que garante é você obedecer os ensinamentos bíblicos para ter a bênção e não a maldição. Então, livro de Provérbios dá esta: o Senhor amaldiçoa e o Senhor abençoa. Ele é quem ordena e libera a bênção e a maldição. Porém, nós temos uma outra resposta aqui, e eu quero que tu entenda. Às vezes, mas o meu vizinho me amaldiçoou. Mas o fulano me, A Bíblia também fala, no livro de Provérbios, capítulo 26, a maldição não cai sobre quem não merece, ela é como um passarinho que voa sem rumo. O chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do que não tem juízo. Então, o que acontece? Mas tal pessoa me amaldiçoou. Se aquilo não é uma ordenança divina, não foi a palavra de Deus, isso não recai sobre a sua vida. Às vezes a pessoa tem muito medo, porque o fulano, o ciclano, tal pessoa me amaldiçoou. Não. O peso real é quando Deus se desagrada de você. É quando você abre a porta para ser amaldiçoado. Quando a sua família, quando vocês fazem as coisas erradas para receber aquilo. Ou quando procuram, pessoas que procuram em demônios, procuram em entidades, você abre uma porta de idolatria na sua vida e isso abre a porta de maldição. E a pessoa se torna alguém que carrega maldições, carrega problemas sobre a sua vida. As coisas não dão certo, não vão para frente. Então, se for, o fulano me amaldiçoou, mas a maldição sem causa, ela não recai, ela não funciona. Ela não vai vir sobre a tua vida. O que dá a causa é você merecer aquilo, é você ter feito coisas erradas, você viver em pecado. Pessoas que têm uma vida limpa com Deus, correta, que carregam a verdade dentro de si, que cumprem o que a Bíblia ensina, são batizados nas águas em nome de Jesus, têm o Espírito Santo, são obedientes a Deus, pode as pessoas te amaldiçoar lá na rua, lá fora, isso não vai recair sobre ti. Porém, se você tem uma vida toda errada, existe uma legalidade para que a maldição, se ela tiver causa, ela caia sobre a sua vida. Então, você não deve se preocupar com o que as pessoas falam ou deixam de falar. Você deve se preocupar com como está a sua vida. Isso é o mais importante. Como está a sua vida com Deus. A sua obediência à palavra de Deus e o seguimento à palavra de Deus. Mas algumas pessoas dizem, mas é que tu vê, eu segui toda a Bíblia, os mandamentos lá, nós estamos no tempo da graça. Sim, nós estamos no período da graça. A graça veio para aperfeiçoar a lei, para ajustar, para melhorar. Então, o que está escrito? Nós vamos agora para, acredito que a última escritura, livro de Gálatas, capítulo 3, diz assim: porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo
fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Jesus Cristo aos não-judeus, para que todos nós recebemos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Então, por que é que foi dada a lei? A lei foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei deveria durar até que viesse o descendente Abraão, pois a promessa foi feita a este descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa, porque Deus é um só. Então, para que os irmãos entendam, Jesus Cristo, o próprio Deus em carne, ele, quando veio em corpo de homem, ele tomou sobre si a maldição que estava sobre a humanidade. Ele aperfeiçoou a lei. E hoje nós vemos o período da graça, e através dele, do seu sacrifício, nós temos a liberdade de agradar a Deus, ser abençoados não debaixo do jugo da lei, não debaixo do peso da lei, mas debaixo da obediência às ordenanças de Jesus Cristo, ao seu esforço, ao seu empenho, à sua sinceridade em servir a Deus. Por exemplo, eu sou alguém sincero. Ter a sinceridade só dentro de ti não é o suficiente, tem que ter a sinceridade e a obediência. O que é a obediência? É você aprender, é buscar de todo o teu coração entender a Bíblia, os ensinamentos, entender o porquê você precisa ser batizado, o porquê você tem que receber o Espírito Santo, porque tem que ter uma vida de santidade. Isso te protege da maldição. Então vamos a resumir a resposta. O que quebra uma maldição hereditária? Aquilo que o apóstolo Pedro falou em Atos 2,38. Arrependei-vos. Te arrepende dos teus pecados. Seja batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba o dom do Espírito Santo. E persevere na presença de Deus, na obediência à palavra dele. Não existe maldição, não existe peso, não existe jugo que não possa ser quebrado. Não existe praga, não existe nada que Jesus Cristo não possa quebrar através do sacrifício na cruz que ele fez por ti. E como você recebe o sacrifício? Cumprindo, sendo batizado, obedecendo a palavra de Deus. Isso é o que quebra a maldição. Então, existe sim maldição? Existe. Existe solução? Com certeza. Baseado naquilo que você vai fazer com aquilo que você aprendeu. Que Deus te abençoe.